Segundo escreveu João, capítulo de número 5. Estamos no segundo elo desta campanha. Levanta-te e anda. Aleluia, Deus falou poderosamente no primeiro dia. Aleluia, e hoje não vai ser diferente. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo de número 8. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pega a tua cama e anda. Se assente, glória a Deus. Queridos de Deus, aleluia, nós vamos entender agora, aleluia, que Jesus, Ele inicia os seus primeiros milagres em um casamento, a qual a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que a água é transformada em vinho. E depois disso, aleluia, diz o texto que principiou o Senhor com os seus milagres, e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Jesus agora, aleluia, ele passa a ser reconhecido, aleluia, o seu nome passa a espalhar por Jerusalém, pela Galileia, pela Judéia, por Samaria. Mas o interessante, amado Deus, que Jesus ele não era considerado o Filho de Deus. Não, pastor, não. Porque no capítulo 16 de Mateus, Jesus ele vai interrogar os seus discípulos dizendo: quem o povo diz que eu sou? E eles vão dizer: Senhor, eles dizem que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias, ou que o Senhor é um dos profetas. E Jesus olha para os seus discípulos e diz e pergunta: e vocês? Quem diz, aleluia, que eu sou? Paulo ele vai pegar a palavra e vai responder dizendo: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, aleluia, o Filho de Deus, aleluia. E Jesus ele começa a proclamar a palavra, a pregar, aleluia. A pregação de Jesus é acerca do reino. A pregação de Jesus, aleluia, é acerca do arrependimento. Arrependei-vos, aleluia. Da mesma maneira, assim pregava João Batista. E certa feita Jesus ele está pregando, e a pregação ela foi tão pesada qual a multidão está se espalhando, a multidão está indo embora. E Pedro vendo isso, ele vai dizer: mestre, o discurso está pesado, a pregação está pesada, aleluia, a multidão está indo embora. Jesus olha para eles e diz: vai vocês também. E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde nós iremos? Porque só tu tem a palavra da vida eterna, só tu tem a palavra da salvação. Jesus agora, aleluia, ele sai da Judéia, vai para a Galileia, e ele passa por Samaria. E lá em Samaria ele fica por 2 dias, aleluia. E lá em Samaria Jesus ele recebe um título a qual em Jerusalém não deram para ele. Que título é esse, pastor? Eles olham e dizem: agora sabemos que tu és o Filho de Deus, aleluia. A Bíblia no capítulo 4, quando Jesus ele está em Samaria, não mostra que ele curou, não mostra que houve milagre, mas eles acreditaram fielmente que ali estavam falando com ele, o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia.
Jesus, aleluia, ele vai para Jerusalém. Jerusalém está acontecendo esta festa. Mas quando ele está no caminho, nós conhecemos, isso foi falado na pregação passada, aleluia, que um oficial está com seu filho enfermo, doente em casa. E que quando nós olhamos o discurso, a conversa deste oficial com Jesus, aleluia, parece que o oficial, ele está dando ordem, Jesus. Ele vai dizer: Jesus, apressa-te e ir na minha casa, porque meu filho está doente, aleluia, meu filho está à beira da morte. E Jesus olha para este homem e diz: vai, seja feito conforme a tua fé. E este homem creu, aleluia, ele foi. E no meio do caminho, aleluia, encontrou com seus servos e disse: o seu filho está curado. Aleluia! Glória a Deus! E esse homem olha para os seus servos e pergunta: a que horas se sucedeu este milagre? A que horas, aleluia, a febre baixou? E eles vão dizer uma hora clara: foi às 13 horas da tarde que a febre cessou. E ele vai lembrar, aleluia, 13 horas da tarde foi a hora que Jesus, ele liberou um milagre sobre a minha vida. Tem milagre sendo liberado também aqui esta noite, irmão. Aleluia! Maravilhoso. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Agora Jesus, ele entra, ele vai a Jerusalém, está acontecendo essa festa. E é o dia de sábado. Nós entendemos na lei judaica que sábado é o dia do Senhor. Ninguém trabalha, somente adora a Deus. Eles estão reunidos, aleluia, e quando tem festa em Jerusalém, toda a multidão, todo o povo das cidades vizinhas vem e se reúne. Imagine agora, meus queridos e amados irmãos, Jerusalém cheia de pessoas, abarrotada de pessoas, aleluia, para aquela festa. Mas Jesus, ele decide ir ao lugar chamado, aleluia, Tanque de Betesda, que fica perto, aleluia, da porta das ovelhas, perto do templo, pertinho do templo. Mas há uma diferença. Quem está em Betesda, naquele tanque, não pode entrar dentro do templo. Se o culto for como esse, e se o microfone estiver alto, presbítero Jorge, dá para escutar a adoração do templo dentro do tanque, ali naquele lugar chamado Betesda. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Jesus, ele vai naquele lugar. Tem 5 alpendres, 5 entradas. E que quando nós vamos buscar na história, não é um lugar pequeno, é grande, é amplo. Este tanque não é simplesmente um tanque, uma piscina pequena, não. Ela tem 46 de largura por 93 de comprimento, é grande. Mas também o texto vai dizer que lá naquele lugar tem coxo, tem paralítico, tem pessoas com a mão mirrada. Todo tipo de enfermos estão ali naquele lugar fazendo o que, pastor? Esperando o milagre, buscando o milagre, aleluia. A Bíblia, ela é bem enfática em relatar que num tempo, aleluia, oportuno, em um tempo determinado, o anjo, ele descia. E ao descer, ele se movimentava, ele movimentava as águas, e o primeiro que caísse dentro daquela água seria curado do mal, de qualquer mal que ele tinha, aleluia. Entenda isso, meu querido. E é o que chama a atenção aqui essa noite.
consumido. É a misericórdia do Senhor. Ele olha para mim, Ele olha para você com um olhar compassivo, sabendo que nós somos pecadores, sabendo que nós somos miseráveis e necessitados por Ele, mas Ele não nos mata. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada. Este lugar é conhecido como a casa da misericórdia. Quem vai num lugar como esse e vê a placa da igreja escrita Betesda, ele já entende, é casa de misericórdia. Ali eu vou ser bem-vindo, ali eu vou ser bem recepcionado, ali vão me abraçar, ali vão me acolher, ali vão me ajudar, ali eu vou contar o meu problema e ali vão solucionar o meu problema. Quem não quer ir num lugar como esse, quem não quer entrar numa casa como esta, com um nome que já chama atenção na placa, casa de misericórdia. O letreiro pode estar falando Betesda do lado de fora, mas dentro é tudo ao contrário do que a placa diz. Porque quando Jesus ele chega naquele lugar e ele se depara com muitos enfermos, o sacerdote não está lá, o sacerdote está de folga. O sumo sacerdote não está lá, ele está na festa. Aleluia, ninguém está lá. Ou seja, eles vão ter que ficar o sábado todinho, aleluia, naquele lugar, sem uma inspeção. Eu vou explicar direito para você entender o que é Betesda, aquele lugar. É como se fosse o nosso SUS hoje. É uma espera. É uma espera terrível. E quem for colocado na lista de espera, aí pode esperar de 5 a 10 anos pelo implante de coração. Aleluia, pelo implante de rim, de fígado ou do que seja. Ele vai esperar. E em outros casos, o paciente ele morre e não é chamado. É forte, Jesus. Eles estão naquele lugar. E a Bíblia diz que lá tem um homem já há 38 anos esperando o milagre, esperando a sua bênção, esperando que alguém chegue nele e diga: eu vou lhe ajudar. É como talvez alguém chegou aqui essa noite, só o carro, só o bagaço, dizendo: Senhor, eu vou lá, aleluia, eu vou lá na tua casa hoje. E quem sabe hoje não é o meu último culto, se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não me der a resposta, eu não volto mais. Deus, aleluia. Mas lá tem um homem que há 38 anos ele está esperando o milagre. Aleluia. Tem pessoas ali, irmãos, o texto não nos revela, mas eu quero acreditar que tem pessoas que também estão esperando há 10, 15, 20, por que não? Ou 40 anos mais do que ele. O interessante, meus irmãos, que o anjo ele desce. E o anjo ele não fala quando é que ele vai vir novamente movimentar as águas. O que é que tem que acontecer? Tem que ficar atento, tem que ficar ligado. E você está se familiarizando com essa palavra aqui? Meu Deus, aleluia. Como será a tua vida, Senhor? No abrir e no fechar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Aleluia. Glória a Deus. Tem que ficar ligado.
Tem que se policiar. Tem que ficar atento a qualquer movimento estranho ali. Aleluia. Glória a Jesus. Meu Deus, é forte. Queridos, não sabe se é de ano em ano, não sabe se é de 6 em 6 meses, de 15 ou 15 dias, mês em mês, não se sabe. A certeza é que uma hora aquela água se movimentaria. Glória a Deus. O texto diz apenas o primeiro. E quantos irmãos? Quantas pessoas no movimento daquela água se jogavam dentro dela? E o primeiro que tocasse pelo menos um mindinho, ele já seria curado instantaneamente. Deus de poder de maravilha. Eles se levantavam, ficava expectativa. Quem foi a bola da vez? Quem foi o agraciado dessa vez? Quem é que vai sair curado daí? Mas eles não perdiam a esperança. Eles não perdiam, aleluia, o ânimo, meus irmãos. Eles estavam esperando o balançar ou movimentar da água. Jesus, ele chega, ele decide passar naquele lugar primeiro, e ele vai diretamente naquele homem. E a Bíblia, o texto vai dizer: e sabendo Jesus que ele jazia ali muito tempo. Sabe o que é isso? Onisciência. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus, ele é onisciente. E já sabia Jesus por que aquele homem estava daquele jeito. Jesus, ele chegou aqui essa noite para dar uma oportunidade, meus irmãos. Aleluia. Não perca o movimento das águas, não perca Jesus de vista, não perca a oportunidade hoje. A Bíblia diz que Jesus, ele está indo, aleluia, para Jericó, passando por Jericó, indo para Jerusalém, e na beira do caminho tem um cego, Bartimeu, filho de Timeu. E ele escuta que Jesus está passando no caminho, e ele está à beira do caminho. Jesus, ele está passando para não voltar mais. E aquele homem entendeu que era a última oportunidade que ele tinha de falar com o Mestre. Quem sabe Jesus não está dando a última oportunidade hoje para alguém aqui dentro dessa casa, para mim mesmo dentro dessa casa, aleluia. Ele começa a gritar, ele começa a fazer barulho. E o interessante é que a multidão começa a arrependê-lo, dizendo: para de gritar, porque ele não vai te escutar. Desse jeito. Querendo intimidar, querendo parar. Mas o texto vai dizer que ele gritava mais alto. Estão querendo parar, grita mais alto. Está querendo impedir, ele gritava mais alto. Porque sempre vão querer parar um adorador. E Jesus, ele escuta isso, e ele para a multidão. Aleluia. Entenda isso, irmãos. Parece que aquele cego, ele conhecia da Torá, da palavra, do cânon sagrado.
sagrada, porque ele vai entender que Jesus é da genealogia de Davi, da tribo de Judá. Não estou entendendo, pastor. Ele vai gritar: Jesus, filho de Davi. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você sabia que Jesus ele veio da tribo de Judá, da geração de Davi? Aleluia. Glória a Deus. Jesus para e parece que vê algo diferente neste cego e diz para os homens: tragam aqui. Aleluia. Jesus olha para o cego sem o seu globo ocular. Ele não nasceu cego, irmãos. Ele perdeu a visão. Tiraram os olhos dele, arrancaram fora. Isso é para outra história. Ele olha para o cego, fita os olhos no cego e pergunta: o que tu quer que eu te faça? Parece uma pergunta sem anexo, sem pé, sem cabeça. Já escutou esse ditado: sem pé, sem cabeça? Não tem lógica, não faz sentido. Como é que Jesus está vendo o cego diante dele e pergunta o que ele quer que faça? É porque Jesus, ele quer escutar de mim, ele quer escutar de ti o que ele quer que faça na tua vida. Glória a Deus. Porque se o cego pede: eu quero uma carruagem e um cavalo para me levar para casa e me colocar aqui todos os dias, ele recebia esse cavalo. Não tenho dúvida disso. Eu quero riqueza. Lembra da pergunta que Deus pergunta para Salomão? Salomão, o que tu quer? Salomão, ele olha e fala: Senhor, eu quero sabedoria para dirigir esse povo, para direcionar esse povo. Porque tu pediu sabedoria, eu também te dou riqueza. Toma. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Não sabemos explicar de fato para Jesus como é que nós queremos o nosso milagre. Aí recebe um só caco por aí e murmura: por que me deu isso? Porque não especificou para Jesus: eu quero um galeguinho dos olhos azuis. Aleluia. E de preferência com dinheiro. De preferência, aleluia, que tenha coragem para trabalhar. De preferência, aleluia, que tema ao Senhor. Aí recebe um cabelinho duro, né, missionário? Um banguelo. Aí fala: Senhor, por que o Senhor me deu isso? Porque pediu mal. O que tu quer que eu te faça? E ele vai dizer: Senhor, que eu torne a ver. Aleluia. Agora Jesus, ele está naquele lugar chamado casa de misericórdia, que de misericórdia não tem nada. Você já viu, irmão, que é mais fácil hoje nós pegarmos quem está dentro e colocar para fora do que pegar de fora e colocar para dentro? Porque ultimamente está se levantando hoje, para quem me escuta aí na rede social, está se levantando hoje a quarta pessoa da Trindade, presbítero Jorge. Se não for ele, nada acontece. Se ele não cantar, a glória não desce. Não, irmão. Aleluia. A unção não é tua, é dele. O poder não é teu, é dele. Aleluia. Se ele quiser usar, ele usa. Se ele não quiser usar, ele não usa. Mas ainda assim, o nome dele vai continuar sendo glorificado. Aleluia. Não pense que tu é o último, porque Elias certa vez disse: Senhor, todos morreram e só restou eu. Deus olha para ele e diz: não, ainda tem 7.000 que não se corromperam. E tem mais uma coisa, Elias: eu vou levantar outro no teu lugar.
quietuficação, o que você responderia, irmão? Será que nós questionaríamos como questionou esse homem? Ou se nós tínhamos a nossa fé convicta no Senhor, de saber quem estava falando e falava: eu quero, Senhor. E eu não culpo esse homem, eu não julgo esse homem, eu não condeno esse homem, porque ele está ali há 38 anos. Se nós estamos passando uma prova, 6 meses, 1 ano, já murmuramos, já reclamamos, já questionamos, já queremos parar, já queremos desistir. Imagine 38 anos. Parece que eu já estou vendo aquele homem. Já o pastor Josué colocou aqui na pregação passada, porque o homem não arredava os pés de lá, presbítero Jorge. O homem não saía de lá. Ele estava convicto, o missionário Manuel, no milagre. Ele sabia o que ele queria, aleluia. Fedorento. Quem é que quer chegar perto de uma pessoa fedida? Ninguém, irmão. Ninguém. E se chega rapidamente, ele quer sair. Quem é que quer chegar perto de uma pessoa maltrapilha? Se você vê uma pessoa maltrapilha vindo para o teu lado, do lado da rua, você já vai para o outro lado. Se é casa de misericórdia, tem que abraçar. Se é casa de misericórdia, tem que acolher. Independente do jeito que chegue, tem que recepcionar. Quantos bebos chegam aqui? Maltrapilho, fedorento. E eu vejo o diácono Jefferson abraçando, o evangelista Juarez abraçando, como se não houvesse amanhã, ó. Aleluia. Aquele homem está, irmãos, nessa situação há 38 anos. Ele não tem visto a família, não tem visto o pai, não tem visto mãe, ninguém. Ele está recluso naquele lugar, ele está isolado naquele lugar. Quando a pessoa está reclusa, isolada em algum lugar, aleluia, o que vai acontecer com ela? Entrar em depressão. Depressão profunda. Ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me ajuda. É preferível que eu morra. O negócio está tão sério que eu prefiro morrer. Elias, ele desafia 450 profetas. E quando ele recebe, aleluia, de Jezabel uma ameaça dizendo: amanhã mesmo a esta hora tu estarás morto. Diga para ele, diga: tu estarás morto. Diga para Elias: tu estarás morto. Elias, escutando isso, o que ele faz, pastor? Ele vai desafiar? Não, ele corre para o deserto. No deserto, ele encontra, aleluia, um pezinho de zimbro para resfriar um pouco do calor. E ele vai dizer: Senhor, quantos talvez não fizeram essa oração que Elias fez? Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. É preferível que eu morra, Senhor. Já no capítulo 3 ele vai dizer: maldito foi o dia que eu nasci. Moisés, ele vai falar: se for para o Senhor me tratar dessa maneira, eu prefiro morrer. Jeremias, ele vai dizer, aleluia, melhor é que eu morra, maldito foi o dia que eu nasci. E nós estamos falando essa noite de levanta e anda. E eu estou falando de homens que se levantaram na presença do Senhor, mas também não deixaram de passar por luta.
Jesus, ele está olhando para ele, escutando as suas lamúrias, as suas lamentações. E ele vai dizer: Senhor, não há ninguém que quando as águas se movimentem me joguem dentro dela. Aí eu entendo que quem estava naquele lugar, que recebia o seu milagre, não ficava para ajudar o outro e ir embora. Está entendendo aí o que Deus está falando? Muitos vêm, está leproso, está coxo, presbítero, está cego, mas quando recebe o milagre vai embora. Não vem mais, não vê mais ele. Jesus olha para aquele homem paralítico e determina e lança a palavra: levanta e anda. Aleluia, glória a Deus. Entenda isso aqui, irmão. Quero que você entenda isso aqui. Aleluia, Jesus. Não foi Jesus que levantou ele, não, pastor, não. Ele mandou ele se levantar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque não adianta, irmão. Não adianta, aleluia. É nós mesmos que temos que se levantar. É nós mesmos que temos que se posicionar. Ezequiel capítulo de número 2. O Senhor vem falando: Ezequiel, ponte em pé, que eu falarei contigo. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, ele pode até mandar se levantar, mas cabe a mim querer ou não. O meu levantar não vai depender da missionária, do missionário, do presbítero, dos irmãos, não. O meu levantar vai depender unicamente de mim. Aleluia, é verdade. Jesus olha para ele e diz: levanta e anda. Aleluia. E diz o texto que imediatamente ele se levantou. Quem já quebrou um braço aqui ou uma perna vai entender do que eu estou falando. Quando quebra o braço, a primeira coisa que eles fazem é isso aqui: eles engessam desse jeito. Quando vai tirar esse bendito desse gesso, Diácono Luiz Paulo, 3 meses depois, se o braço era assim igual ao meu, quando tira está assim, só o dedo. E pensa na caatinga que está. O que é a caatinga, pastor? Pecado. Eita Deus. Aleluia. O que faz a pessoa ficar paralisada, pastor? Pecado. O que faz a pessoa enrijecer, pastor? Pecado. Meu Deus, aleluia. Aí está com o braço quebrado, tira o gesso. Quando ele vai fazer o movimento, dói tudo. Não é assim não, ó. Não. Vai quebrar de novo. Calma, é com cuidado. É com cuidado, aleluia, que vai movimentar e vai ter que passar por fisioterapeuta. Para coordenação motora novamente, para movimentar. Depois que tirou o gesso, o braço vai começar a respirar. Os poros vai começar a receber oxigênio. E quando recebe o oxigênio, o que acontece? Ele começa a voltar ao normal que era, tá entendendo? Se você, vou falar igual missionário Enoque, dá licença, missionário. Pega isso aqui essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Se não pegar isso aqui nessa noite, não pega mais. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus olha para ele e diz: levanta e anda. Não é só se levantar, tem que andar, rapaz. Glória a Deus. Deus de glória. Meu Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: dispõe-te, fique de pé
dirigir o culto, irmão, hoje? Não posso. Eu vou arrumar outro. Você pode, irmã? Não posso. Então vou. Deus não. Chegou em Jonas e diz: rapaz, se levanta daí, se coloca de pé e agora vai para Nínive e prega. Ele não está pedindo por favor, Jonas. Por gentileza, desculpa, Jonas, está atrapalhando o teu descanso. Quando tu acordar ou se levantar, vai lá em Nínive. Para mim, por gentileza. Não, irmão. Deus, ele dá a ordem e tem que ser cumprida. Jonas, ele se levanta. Opa. Pai, aonde mesmo, Nínive? Tá bom. Me dá passagem para Tarsis. Irmão. Não adianta fugir dos olhos do Senhor, não. Ele vai aonde tu tá. Pode querer fugir, pode estar lá no porão dormindo, mas ele vai pegar e você vai cumprir a obra que ele te mandou. Tá o bonitinho da cara feia lá embaixo do porão dormindo. Numa soneca, meu Deus do céu, o barco quase virando, o vento. E tá lá ele balançando na rede, parece, não vou falar não, fique tranquilo. Tá dormindo, aleluia, o homem tem que descer lá e despertar. Acorda aí, rapaz, estamos perecendo, clama ao teu Deus. Porque nós já clamamos ao nosso Deus, já jogamos as bagagens, olha só, irmão, por causa de todos estão perecendo. Aí depois você não entende como é que está o teu lar. Meu Deus, como é que está a tua casa. Por causa de presbítero, todos estão perecendo no barco. Aí Jonas fala: não, fique tranquilo, eu sei o que é isso aí, é o Deus Jeová. Ele está balançando, me joga dentro do mar, que vai se tranquilizar. Jogou. Aí Deus, aleluia, fala com a baleia, com o peixe. Peixe, vai engolir, não vai mastigar não, tá? Vai engolir ele inteiro. É igual se tivesse engolido uma dipirona de uma grama, quase se engasgando. Mas não mastiga não. Se mastigar, vai amargar na boca. Engole ele inteiro. meu Deus, aleluia. Aí Jonas tá lá dentro do ventre da baleia orando. E ele está dizendo: eu estou aqui igual no inferno. Senhor, me dá mais uma oportunidade. Aí Deus vai falar com o peixe de novo, ó. GPS, localização, sentido Nínive. E é pela praia, não é pela entrada principal não. Porque se for pela entrada principal, vai morrer. Meu Deus, aleluia. Eu queria há muito tempo pregar essa palavra de Jonas para explicar para tu o significado desse negócio, mas não vai dar hoje. E diz o texto que Jonas é vomitado. Ai, irmão, se não quer pregar enquanto tá limpinho, vai vomitado mesmo. Todo fedorento, mas vai pregar a palavra. Todo fedorento, mas vai pregar a palavra. Meu Deus, aleluia. De maneira pior, tem? Aleluia. Aí Jesus está olhando aqui para esse homem. Eu vou terminar aí, ó. Fique tranquilo. Está olhando para esse homem aqui e está dizendo: levanta e anda. Mas antes de andar, faz o seguinte: pega essa tua cama aí e leva junto contigo. Às vezes nós temos que carregar uma cama.
pastor, às vezes, com licença, viu, presbítero? Às vezes Deus tem que vir assim, ó, e tocar na ferida, para quando nós pensarmos em se exaltar, nós lembrarmos da onde Ele nos tirou. Tu vai carregar a tua cama, mas não, eu vou ter que fazer isso aqui. Ele levando a cama, olha só o doido, olha só o doido. Quem me vê na internet aí fica tranquilo, eu estou na palavra, levando a cama. E quem está olhando, olha lá o maluco, está levando a cama, aleluia. E quem está olhando para ele, está questionando, dizendo: ei, rapaz, falta aqui, vem cá. Quem não quer ver o teu sucesso vai querer te parar. Olha para ele e diz: tu não sabe a lei não? Tu sabe que hoje é sábado? Então como é que tu está carregando essa cama aí? Sabe por que vão questionar para você? Porque você está louvando e eu não. Porque eles não viram você, aleluia, no ventre do peixe. É porque não viram você há 38 anos lá no tanque chamado Betesda, esperando um milagre. Teve que Jesus vir falar contigo. Você estava dependente dos outros, mas Ele foi até o encontro, te curou, te limpou, te sarou e te levantou. Aleluia! Aí Ele olha e diz: não, o homem que me, olha só, o homem que me curou mandou eu carregar. Ele quer dizer assim: eu sou obediente. Não foi você que me deu o milagre, foi Ele, então eu vou carregar essa cama. Aleluia! Aí vão indagar: quem é esse homem mesmo? Nos mostra quem é esse homem. Ele vai dizer: não sei quem é não. Entrou no meio da multidão e seguiu, ó, foi embora. Aí está lá o homem dentro do templo, escutava o culto só do lado de fora. Agora ele tem a oportunidade de entrar dentro do templo e adorar o nome do Senhor. Ai, irmão, se alegra quando o que estiver lá do lado de fora entrar aqui para adorar. Não impede não, não impede ninguém de adorar não. Deixa adorar. Se quer pular, se quer rodopiar, se quer plantar bananeira, mesmo que fale é meninice, mas você não viu a luta que ele passou. Só cuidado para não tocar. Se tocar na pessoa errada, o negócio estreita. Aí está ela aí no culto adorando. Nós abrimos esse culto em teu nome, foi o primeiro a chegar talvez. Ó Jesus Cristo, aleluia. Aí Jesus Cristo vai no templo e encontra o homem e diz: é tu mesmo, é? Como é que ele reconheceu? Está o homem com a cama nas costas. O único dentro do templo com a cama nas costas, doido. Não é para deixar em casa não, não é para deixar do lado de fora não. É para entrar com ela. Aí Jesus talvez vai falar: eu vejo que você está bem agora. Está bonito, está cheiroso. Mas faz o seguinte, olha tocando na ferida. Não peca de novo não. Não peca de novo não, para que não suceda coisa pior na tua vida. Irmão, o camarada estava paralítico. O que é coisa pior do que uma paralisia? Morreu. Vai morrer. E se morrer no pecado, tu sabe para onde é que tu vai, né? Olha aí. Aleluia, glória a Deus. É tobogã direto. Não, vai passar pelo julgamento, claro. Mas Jesus está orientando ele: não peques mais. Coisa boa é servir a Deus, irmão. Coisa boa é estar na presença de Deus. O que a gente ainda pensa que vamos encontrar nesse mundo de bom para nós? Um momento passageiro, uma loucurinha na cabeça passageira.
miserável. Não sabe nem se te roubaram, não sabe nem se o cachorro lambeu a tua boca. Coisa boa é estar na presença de Deus. No culto desse aqui já estamos cogitando. É comer um hambúrguer, aleluia, depois do culto. É comer uma pizza. Ai, maravilha de Deus. É por isso que é bom adorar a Deus, irmão. Nós adoramos aqui com certeza do que vai vir na nossa vida. É salvação. Eu sei quem quer morar no céu. Levanta a mão e adora o nome dele. Glória a Deus. Aleluia. Se coloca Jesus mais forte, igreja. Aleluia. Palavra abençoada. Aleluia. A vida direta flutuando aos nossos corações. Aleluia. Deixa aqui o agradecimento a cada um de vocês. Aleluia. Que está aqui conosco nesse segundo elo. Aleluia. Semana que vem temos o terceiro elo e o encerramento dessa campanha em nome de Jesus. Agradecer ao bispo, né, pelo. Aleluia. Lancei o convite, falou amém. Glória a Deus, né? Que foi palavra tremenda. Aleluia, que você venha levantar. Aleluia, se levanta, igreja. Aleluia, a obra é grande. Aleluia, poucos são, aleluia, os que estão preparados ou estão dispostos para enfrentar essa batalha. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia, assim desde já também agradecer minha rica oportunidade. E passo para quem é de direita.